Olá, professor e professora! Este é o vídeo tutorial da obra Vozes do Horror, contos de Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Bram Stoker e H.P. Lovecraft. Neste vídeo vamos ver de que formas você pode trabalhar o livro com os estudantes. Vamos lá? Primeiramente, oriente os alunos a manusear o livro. Questione o que mais chamou a atenção deles. Na sequência, explore os elementos que compõem a capa, como nomes dos autores, das tradutoras e do ilustrador, a logomarca da editora responsável pela publicação e a ilustração. Peça para que leiam a resenha apresentada na quarta capa e instigue a leitura do livro. Também é interessante que eles analisem informações do sumário e dados da ficha catalográfica. A leitura da apresentação do livro e das páginas finais, contendo informações paratextuais, também são importantes. Durante o estudo de cada conto, oriente os alunos a registrarem por escrito as características estruturais, estilísticas e discursivas do gênero, organizando e sistematizando as informações. A cada conto, leve-os a reconhecer as semelhanças e as diferenças em relação aos contos já lidos e a compartilhar as preferências individuais. Ao final de cada texto, organize uma roda de conversa para que eles compartilhem as experiências de leitura. Recorra à sessão Aprofundamento para ampliar a discussão sobre o gênero conto de horror. Após a leitura de todos os contos, questione as impressões da turma sobre o título e os enredos das narrativas. Peça aos alunos que se reúnam em duplas e escolham o conto de que mais gostaram. Proponha a criação de um vlog literário, em que apreciem esteticamente o conto, analisem criticamente e recomendem a leitura. Essa produção promove a mobilização de múltiplas linguagens: oral, escrita, corporal, gestual, visual e digital. Também desenvolve a capacidade de argumentação. A obra Vozes do Horror possibilita o diálogo com diferentes áreas do conhecimento. Vamos a algumas sugestões. Ciências humanas e sociais aplicadas. A leitura do conto O Véu Negro, de Charles Dickens, pode favorecer uma atividade de pesquisa e discussão oral sobre a violência ao longo da história e a importância de refletir sobre suas causas, consequências e formas de combate. Os alunos podem organizar as informações em slides para serem apresentados em um seminário. Ao final, promova um debate sobre o tema. Ciências da natureza e suas tecnologias. A leitura do conto Berenice, de Edgar Allan Poe, pode favorecer uma atividade de pesquisa e reflexão sobre os transtornos psicológicos que acometem os jovens na atualidade. O objetivo é que os alunos realizem pesquisas sobre a depressão e outros transtornos comuns entre os jovens e, na sequência, promovam um evento sobre o tema, organizando palestras com a participação de psicólogos e o engajamento dos pais e responsáveis. Nos anos do ensino médio, aprofundar questões referentes às diferentes linguagens é necessário, principalmente nas particularidades da linguagem literária. Em primeiro lugar, perguntamos: o que é literatura? Tentar definir o que é literatura pode ser tanto uma questão daquilo que as pessoas fazem com a escrita, como daquilo que a escrita faz com as pessoas, conforme escreveu Eagleton, isto é, os efeitos que ela produz no leitor. Embora possa haver muitas maneiras de explicá-la, que vai variar de acordo com a época, de maneira bem resumida, podemos dizer que a literatura é o uso estético da linguagem, aquela capaz de criar efeitos no leitor. Sobre a literatura gótica e o horror, podemos dizer que o medo está entre os mais primitivos sentimentos humanos, sendo o medo da morte o maior deles. O início da literatura gótica moderna se dá em 1764, com a publicação do romance O Castelo de Otranto, de Horace Walpole. O tom que ali se inaugurava iria se repetir em vários autores no fim do século XVIII como uma resposta ao excesso de razão do século das luzes. Assim, o gótico surge como aquilo que escapa da racionalidade, que ultrapassa os limites conhecidos das ciências naturais e toca o sobrenatural. É importante também diferenciarmos os tipos de conto. Existem os contos populares, que nascem no mesmo território que lendas e mitos, com temas, espaços e tempos universais. Já o conto que trabalhamos aqui é o moderno. Ele se relaciona com o real de uma forma mais realista, com a ligação entre os fatos, uma lógica harmônica entre as ideias, causas e consequências. O conto moderno é caracterizado pelo que não é dito, pela suspensão da realidade que ele provoca. Vamos a uma comparação que exemplifica a diferença entre romance e conto, feita pelo escritor e crítico literário argentino Julio Cortázar, mestre no conto. O intuito do conto é derrubar o leitor por nocaute. O romance, por sua vez, ganha a luta por pontos. Professor, vamos agora a sugestões de atividades intertextuais
com os contos de Vozes do Horror, dentro dos 5 campos da atuação social estabelecidos pela BNCC. Campo da vida pessoal. Promova uma atividade de pesquisa com os alunos de lendas urbanas conhecidas por familiares e amigos. Isso pode ser feito por pesquisa bibliográfica ou entrevistas. Esta atividade pode motivar também a produção de uma narrativa curta ou de um curta-metragem, a partir dos pressupostos tanto do gênero conto quanto da estética do gótico. Campo da vida pública. Qual é o limite para a ciência? Boa pergunta, né? Para instigar essa discussão, assista com os alunos o longa-metragem A Ilha do Dr. Moreau. Após assistir ao filme, promova um debate sobre os limites éticos da ciência. Se possível, apresente artigos e reportagens sobre o tema ou questões científicas polêmicas para que os alunos tenham base em sua argumentação. Campo jornalístico midiático. Convide os alunos a conhecerem mais sobre a relação do ser humano com a morte, por meio do documentário A Morte ao Longo dos Anos, da professora e pesquisadora Janaína Botelho, disponível em seu canal no YouTube e dividido em 3 partes. Campo das práticas de estudo e pesquisa. Como puderam perceber, as vozes selecionadas são de 4 homens. Isso não quer dizer que as mulheres não escreviam contos de horror no século XIX, mas sim que elas encontravam mais dificuldades em escrever e publicar os seus textos. Uma exceção é o caso de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Solicite aos alunos uma pesquisa sobre a autora e a influência que recebeu de sua mãe, e o que ela significa para a história da literatura gótica, além de uma pesquisa sobre outras autoras de narrativas de horror. O resultado da pesquisa deve ser organizado e socializado dentro e fora da comunidade escolar. Campo artístico literário. Apesar de exímio contista, Bram Stoker foi imortalizado pelo seu romance Drácula, publicado em 1897 e adaptado várias vezes para o cinema. A mais fiel adaptação do romance é o filme de 1992, Drácula de Bram Stoker, do diretor Francis Ford Coppola. Após assistirem ao longa-metragem, converse com os alunos sobre quais características góticas são evidentes e como o mito do vampiro se relaciona com o mito da imortalidade. Professores, este foi o vídeo tutorial da obra Vozes do Horror. Esperamos que o material seja útil para sua prática docente e desejamos um bom trabalho em sala de aula. Até mais!